outra salvação. Toda salvação encontra-se no nosso Deus. A palavra do Senhor vai dizer lá em Atos capítulo 4, versículo 12, que não há salvação em nenhum outro, pois debaixo do céu não há nenhum outro nome dado aos homens pelo qual importa que sejamos salvos. Queria trazer hoje uma palavra de fé para o nosso coração, para o seu coração, para o meu coração que escuta agora. Talvez você esteja vivendo um clima de ansiedade, de preocupação, em meio a tantas inconsistências, a tantas frustrações da vida. Mas a palavra do Senhor ela nos diz também lá no Salmo, quero trazer um pouco hoje a reflexão sobre o Salmo de número 19, e diz aqui no versículo 8, diz assim: uns põem sua força nos carros, outros nos cavalos, nós, porém, a temos no nome do Senhor nosso Deus. Eles fraquejam e foram vencidos, mas nós de pé continuamos firmes. Então que essa palavra ela sirva para a nossa edificação, para a nossa reação. Na verdade, a vida cristã, a vida do Filho de Deus é uma vida que exige cada dia mais esse repensar, né? Cada dia mais essa reclinação para Deus, para as coisas do alto, buscar sempre as coisas do alto. E o salmista nos orienta isso hoje. Uns põem as suas confianças nos carros, outros em cavalos. Nós, porém, confiamos no Senhor nosso Deus até que se compadeça de nós. E assim eu quero perguntar a você também, nesse dia de hoje, será que de fato a gente está confiando em Deus? Ele nos orienta e nos chama a isso agora, que nós possamos confiar na sua fidelidade, nas suas promessas, na sua verdade. Nosso Deus é um Deus de amor, a sua misericórdia ela se estende de geração em geração e ela jamais tem fim. A geração que nós vivemos, ela vive um tanto distante de Deus, é verdade, tanto egocentrismo, tanta ideologia, tanta busca da satisfação pessoal, esse egocentrismo, e muitas vezes a palavra de Deus fica um tanto de lado, né? A gente para pensar em tantas coisas, nós fazemos tantas reflexões, fazemos tantos planejamentos, mas de repente a gente não tem consultado em tantas dessas vezes a Deus, né? Porque se Ele não edifica a nossa casa, se Ele não estiver por trás dos nossos planos, ou melhor, à frente dos nossos planos, do que adianta a nossa vida? Do que adianta tanto projeto? Se Deus não é o centro da nossa história, não é o fundamento da nossa esperança, então em quem de fato nós confiamos? Em quem de fato nós esperamos? Aí o salmista nos diz isso. Uns põem suas confianças nos carros, outros nos cavalos, mas nós confiamos no Senhor nosso Deus. E é por isso que essa música ela diz: Deus existe, Ele está no meio de nós e por nós se deu numa cruz para pagar os nossos pecados, né? Pecados de tantos incrédulos, pecados de tantos falsos cristãos, como em tantos momentos nós assim nos comportamos. Então, que nesse momento a gente pare para refletir: Deus existe. E a palavra do Senhor, ela nos chamando a esse sentimento, a esta verdade, a esta direção, diz lá ainda no Salmo 34, versículo 2, muito interessante isso, né? Capítulo 32, na verdade, versículo 4, né? Perdão. Capítulo 32, versículo 4, o salmista nos diz assim: porque a palavra do Senhor é reta e em todas as suas obras resplandece a fidelidade. Olha, Pai, como é bonito isso. Por isso eu me alegro cada vez que a gente lê, cada vez que a gente reflete essa palavra, essa verdade, né? A palavra do Senhor, ela é reta para nós. Olha como é bonito isso. Em todas as suas obras resplandece a fidelidade. Então Deus, eu não tenho dúvida alguma que Ele que tem cuidado de cada um da gente. Mesmo quando a gente não percebe, mesmo quando nós achamos que estamos tão sozinhos, tanto na solidão, abandonados por todos, somos a miséria, a escória da humanidade, mas Deus está ali. Deus está ali. Talvez as permissões dEle, como Ele queira, ou melhor, como Ele permite que aconteça, às vezes a gente não entende, a nossa humanidade, a nossa fragilidade não permite entender, mas o que nos cabe é a gente crer e esperar, né? Esperar porque a gente sabe que o final de todas as coisas vai ser diferente. O final de todas as coisas vai ser diferente. Não importa o contexto de turbulências, não importa o contexto de provações que nós estejamos vivendo. Eita, não importa. O que importa é a finalidade que Deus tem para nós. E lembrei agora de outro salmo. É o Salmo 45, né?
Eita, como é lindo isso, quando fala sobre o tumulto das águas, quando as águas tumultuam e estuam, mas mesmo assim o Senhor está conosco. Vê o que diz o salmista, talvez esteja acontecendo isso com a sua vida também. Olha só, Salmo de número 45, versículo 4 diz assim: ainda que as águas tumultuem e estuem e venham abalar os montes, está conosco o Senhor dos exércitos, o nosso protetor é o Deus de Jacó. Então que você diga amém nesse instante. Nosso protetor é o Deus de Jacó. Não importa se as águas tumultuam, não importa se os ventos se agitam, se o barulho das ondas é ensurdecedor, mas a Bíblia diz que quando Jesus está em nosso barco, Ele é aquele que traz a calmaria. Quando Jesus está em nosso barco, ao som da sua voz, hão de se inclinar o barulho dos mares, o barulho das águas torrenciais, os ventos hão de silenciar-se diante do Senhor nosso Deus, porque Ele tem cuidado de nós. A sua palavra é a que prevalece, Ele só tem uma palavra. É por isso que Jesus nos diz: eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida. Não existe outro fundamento, é nele que nós esperamos, é nele que nós cremos. E aquele que nele crê, como é bonito isso, a palavra de Deus diz que aquele que nele crê não será confundido. A gente não pode se deixar confundir, não podemos nos deixar abalar, porque o Senhor dos exércitos está conosco, o nosso refúgio, a nossa cidadela, o nosso conforto. Eita, lembrei o Salmo 27, ele também diz isso para nós. Em algumas traduções, o Salmo 26 diz assim: o Senhor é a minha luz e minha salvação, de quem terei medo? O Senhor é o protetor da minha vida, de quem eu vacilarei? A quem é que eu vou temer? Quando os malvados me atacam para me devorar vivo, são eles os meus adversários e inimigos que resvalam e caem. Se todo um exército se acampar contra mim, mesmo assim o meu coração estará confiante, não temerá. Se travar contra mim uma batalha, mesmo assim eu terei confiança. Então, essa palavra de Deus é uma palavra que vem justamente para rechear a nossa vida, rechear o nosso coração, que vem para apaziguar as situações de conflitos. Ei, tudo vai passar, mas a verdade é que o amor de Deus ela prevalece. Não tenha medo das provações, das dificuldades. E não tenha para você que essas dificuldades da vida é o que Deus tem para você. Não, talvez tenha a permissão de Deus, mas não é o que Deus tem para você. O que Deus tem para você, na verdade, é vitória, é alegria, é sucesso. Mas a gente precisa acreditar, irmãos, que para chegarmos à glória precisamos passar por tantas cruzes. Talvez você esteja passando por esse mar de espinhos até chegar ao brilho, ao cheiro, ao colorido das rosas. Veja como são as roseiras, né? Em meio a tantos espinhos, mas a gente sabe que o seu perfume, uma vez exalado, é inigualável. Então Deus tem isso também para nós. E a gente fica se detendo às vezes, se perdendo em meio aos espinhos. Ei, olha para cima, vai lá contemplar a beleza das rosas. Então Deus tem alegria para nós. E assim também eu trago mais uma palavra, irmãos, na Sagrada Escritura. Está lá em a carta a São Tiago, né? São Tiago diz tão bonito isso, tão claro. Capítulo 1, versículo 12, ele diz assim: para você, para mim, que passa por dificuldades, por provações, as mais diversas, talvez desemprego, fome, traição, injúrias, lamentações, tristezas, depressão, isolamento, abandono, é uma provação, ou mais de uma provação. Tem gente que passa em tantas. E diz assim o autor sagrado: feliz o homem que suporta com paciência a provação, porque uma vez provado, receberá a coroa da vida que o Senhor, que Deus prometeu àqueles que o amam. Olha como é bonita a palavra de Deus. Feliz aquele que suporta com paciência a provação. Qual é a aprovação da tua vida hoje? Então o que eu quero dizer para você, em nome de Jesus: espera com paciência, suporta com paciência a provação. Seja alegre, seja firme, seja forte. Que as tristezas da vida não venham te tirar a alegria. Que as desilusões do teu cotidiano não te retirem a paz.
não te retirem da presença de Deus, mas pelo contrário, que o teu coração ele se entronize cada vez mais, que você busque a profundeza do seu ser para encontrar Deus, porque Deus está aí dentro de você. Santo Agostinho dizia assim: nossa Deus, eu te procurava tão longe e tu estava aqui dentro de mim, tão perto de mim. Então essa provação que hoje existe, essas dificuldades, não é para te derrubar, talvez te abalem, talvez te faça chorar um pouco, talvez te leve à reflexão, e de certo modo isso é bom para te fazer crescer. Por isso que São Paulo diz aos Romanos que todas as coisas concorrem para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo os seus projetos, até mesmo as dificuldades. As dificuldades da vida também, elas contribuem para nos fazer crescer, para nos tornar fortes, combatentes. As pessoas que geralmente passam por dificuldades, por provações, elas tornam-se pessoas fortes, pessoas combatentes, pessoas temperadas, pessoas que adquirem a têmpera dos mártires. E a gente encontra nessas dificuldades, nessas provações, justamente esse motivo para buscar a Deus, para nos isolar, para nos esvaziarmos de nós mesmos, né? Para nos esvaziarmos de nós, enquanto que Deus ele se encha, né? O que Deus ele se usufrua de cada um da gente. Não é verdade? Como João Batista dizia: nossa, esta é a minha alegria, o Senhor ele está aqui, ele está batizando, ele está curando, ele está anunciando a palavra, tanta gente está correndo para ele, mas o que importa é que essa é a minha alegria, porque é preciso que ele cresça e eu diminua. Mas à medida que nós nos humilhamos, Deus ele cresce em nós, porque aqueles que se humilham serão elevados, né? E aqueles que se elevam serão humilhados. Está lá em Lucas capítulo 18, versículo 14. Então a gente se humilha diante da presença de Deus. Aliás, São Pedro também nos orienta essa verdade. Está lá em 1 Pedro 5, lá no versículo 7, ele diz assim: coloquem nas mãos de Deus todas as vossas preocupações, porque é Ele que tem cuidado de vós. Então quando a gente se humilha diante do Senhor, Ele nos eleva, e nos eleva no momento oportuno, porque Ele sabe o momento de todas as coisas. Ei, talvez a gente esteja reclamando, talvez a gente esteja cansado, mas será que já parou para perguntar: chegou o tempo de Deus na minha vida? Ou será que a gente já parou para refletir: o que eu estou fazendo para Deus? Eu estou buscando a Deus? Reclamo da vida, reclamo de tudo, lamento por tantas coisas, tantas catástrofes na minha vida, mas de repente, será que eu tenho refletido e dito assim: eu tenho feito a vontade de Deus? Eu tenho buscado a vontade de Deus? A gente leu aqui há pouco, e eu faço questão de ler novamente, o Salmo 34, nossa Deus, como é lindo, o Salmo 32, versículo 4, não foi? Salmo 32, versículo 4, quando diz assim: porque a palavra do Senhor é reta, em todas as suas obras resplandece a fidelidade. Então essa é a verdade que a gente não pode deixar se perder. Deus existe, Deus está no meio de nós. Deus existe, Deus está no meio de nós. A dificuldade da tua vida é onde passa, como há de passar na minha vida também, na vida de cada um de nós. Aquieta o teu coração, confia em Deus, confia em Deus. Acalma minha tempestade, acalma o meu coração, devolve a paz que vem de ti, Senhor. Aumenta minha fé em ti, não me deixe fraquejar jamais. Ao som da sua voz, tudo vai calar, só preciso esperar, e a tempestade vai acalmar. Acalma minha tempestade, acalma o meu coração, devolve a paz que vem de ti, Senhor. Aumenta minha fé em ti, não me deixe fraquejar jamais. Ao som da sua voz, tudo vai calar, só preciso esperar, e a tempestade vai acalmar. A tempestade vai se acalmar na sua vida e na minha vida, porque Jesus está em nosso barco. Amém. Que a graça do nosso Senhor Jesus nos abençoe, nos guarde e nos cuide a cada dia, a cada amanhecer, porque pela manhã vem um pranto
Pela noite vem o pranto, mas pela manhã vem um grito de alegria. A ira de Deus pode durar um momento, mas o seu favor é para a vida inteira. Espera mais um pouco no Senhor. Ele tem maravilhas para a tua vida. Amém.